Boa noite, pessoal. Boa noite, Flávio, André. Esperar o pessoal chegar um pouquinho aí para a gente começar, né? Chegar o nosso convidado, Mônica. Podia faltar. Doutor Alain, obrigado pela presença. Vamos ver se é proveitoso aí para você, hein? O condomínio aqui é um caso de estudo. Fernandinha. Meu grande amigo Davi. Obrigado pela presença aí mais uma vez. Nosso convidado aí está chegando. Ele vai solicitar aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele. Cláudio, tudo bom? Boa noite. Doutor Maurício. Luiz, já mandei uma solicitação aí para você, tá? Para você aceitar. Só aguardando o pessoal entrar aqui e o Luiz aceitar a nossa solicitação. Eu vou enviar novamente, tá, Luiz? Vamos ver se já entrou. Ainda não. Inspirou aqui a solicitação. Deixa eu achar o Luiz aqui de novo. Mandei uma nova solicitação, Luiz. Aceita para mim, por favor. Oi, tudo bom, Juliana? Obrigado aí pela presença. Tá com delay, Cláudio? Tô tentando ver se... Ô, Vanessa. Chegou o nosso convidado. Opa, André, boa Consi... noite. Boa noite. Conseguiu? Consegui aí, apesar de alguma dificuldade aqui, porque o celular tinha dado um pau, tentei entrar aqui pelo computador, não consegui, mas Chegou? consegui. Ele não grava. Baixa só um pouquinho teu som, Luiz, senão vai dar um pouco de retorno aqui pra gente. Ó. Não sei se no computador ou no celular. Não sei para onde É, você tá. eu já desliguei aqui o computador. Então, gente, estamos com 20 pessoas. O Luiz entrou aí na pinta, em cima no momento exato. E queria dar primeiramente agradecer a você, Luiz, por ter aceitado aí o nosso convite para poder trazer um pouquinho mais de informação para o pessoal. E eu queria, de uma forma preliminar, explicar para os nossos ouvintes, vamos dizer assim, o motivo pelo qual eu resolvi trazer essa live aqui. Eu tenho praticado já há algum tempo essa questão do que eles chamam de marketing digital, né? A gente tentar entrar e fazer divulgação. Boa noite, João. Dos trabalhos e trazer conteúdo para quem segue a gente no Instagram. E dentro dessa característica, né, de trazer conteúdo, eu tenho procurado me informar muito também. Né? Então a gente está buscando sempre contato com assistir as lives de outros síndicos, de outros advogados, de administradoras, e especificamente nesse caso, essas lives que eu tenho assistido, elas vêm falando sobre o grande desafio que os síndicos, de uma maneira geral, eles têm durante esse tempo de pandemia. Né? Ele está fazendo não só o síndico, como o judiciário e como
as pessoas, de uma forma geral, mudarem os seus hábitos. E isso tem implicação em relação aos síndicos de uma maneira muito direta. Tá? E aí, por que eu resolvi trazer especificamente o Luiz Cláudio para falar aqui? A gente mora, via de regra, eu vejo que os síndicos eles falam com muita propriedade sobre as edificações pelas quais eles são responsáveis, edificações com um CNPJ, né, edificações muitas vezes com diversos prédios, mas onde a atuação, fala Niceta, onde a atuação e a responsabilidade deles depende exclusivamente daquela pessoa. Tá? E o Luiz Cláudio, ele é síndico, não fala por todos, obviamente, a gente sabe disso, mas eu estou trazendo ele aqui a título de informação da experiência dele. Ele é síndico de uma das lâminas dentro de um residencial extremamente complexo de gerir, né? E tomar decisões e mostrar quais foram as atitudes mais acertadas e as que não foram tão acertadas em relação a esse tempo de pandemia, correto? É um residencial que tem 7 CNPJs, o Luiz é responsável por um desses CNPJs, mas tem que participar de todo vamos dizer assim, um conjunto de decisões em relação... Isso dificulta muito você, muitas vezes, ou acertar ou fazer a melhor escolha, ou acerta de vez. Então eu queria queria que o Luiz se apresentasse, para a gente poder começar um pouco aí. E ele tem uma característica diferenciada, tá? Ele vai falar para vocês. O Luiz é dentista, é da área de saúde, e é doutor, né? E resolveu começar a fazer vamos dizer assim, essa gestão não é de agora, é de longa data, né, Luiz? Fala um pouquinho de você para o pessoal, por favor. Boa noite, André, e demais presentes aí na live. Te agradecer, tá? Porque você me fez esse convite que me honrou bastante, devido à sua posição no mercado, na sua classe, né, de engenharia, assim como na própria justiça, porque o seu escritório é bastante conhecido na área de perícia, né? E tem uma reputação muito grande perante o juízo e demais membros ali que são envolvidos sempre em demanda judicial, frente aí aos desafios, né, que nós temos dia a dia quando adquirimos um imóvel, quando vamos alugar, quando vamos utilizar uma área comum, e você sempre está juntamente com a tua expertise nos ajudando, e quem faz uma breve consulta sabe da sua capacidade profissional e da sua integridade. Eu te agradecer muito, assim, a você e a seu pai, né, que representam brilhantemente essa face, né, judicial. Eu sou cirurgião dentista de formação, não fiz administração casualmente 8 períodos, não me formei em administração lá nos idos anos 90, né? Fiz especialização, mestrado, doutorado, sou doutor, como você falou, pela UERJ, mas isso não é em área de administração, é uma área de técnica, né, da parte de dentista, sou periodontista e implantodontista, ministrei aula no Exército durante 10 anos, né, para a parte de especialização na OCEX, na Moncorvo Filho, na Odontoclínica Central do Exército, e outras especializações da Veiga de Almeida, São José, enfim, outras, Pestalozzi, Friburgo, enfim, eu tive uma caminhada aí bastante grande. E casualmente, quando eu adquiri o apartamento aqui no Capri, no Verano Residência, nós, né, eu me incluo juntamente com você e o Renan, né, não sei se você se recorda. Claro, eu tenho contato com ele. Nós fomos literalmente os primeiros moradores do nosso prédio, lá em agosto de 2010, né, enquanto tinha uma administradora que tomava conta de todos os prédios assim, da área comum. E naquele tempo a gente sempre deliberava, minha esposa já era conselheira fiscal do condomínio, e nós sempre conversávamos a respeito sobre a melhor forma de conduzir a administração e o que fazer no prédio, assim como na área comum. E nesse meio tempo a gente foi evoluindo nos papos, foi evoluindo na forma de trocar ideia juntamente com outros moradores, né, na época o Pedro, Salvatore e uma série de pessoas que acreditavam e acreditam no melhor onde moram.
E surgiu a primeira oportunidade de conduzir uma assembleia e eu fui votado para ser síndico. E daí, então, foram 4 reeleições sucessivas, né? Então, praticamente, eu sou síndico nesse ano, vai fazer 10 anos, se eu não me engano. Você conhece o Tu não... histórico da edificação desde sempre, né? Vamos dizer assim, do empreendimento. Isso, desde o momento zero, assim como diversas nuances, né, do nosso condomínio, que é um condomínio grande, tem 4 piscinas, né, tem 2 saunas, tem parte de loja de conveniência, tem, enfim, salas de luta, sala de academia, sala de relaxamento, churrasqueiras, Cada um enfim. embaixo de uma lâmina, né, e sob a gerência vamos, teoricamente ali, né, vamos dizer assim, um cuidado de um dos síndicos, né, teoricamente, né? Isso. Assim. O que eu sou oriundo de um grande condomínio da Barra da Tijuca, que eu morei desde 1979, né, que é o Barra Mares. Então, assim, eu morei lá de 79 até 2010 e depois vim para cá, para o verano. Então, eu acredito que o verano ainda tem alguma estrada para amadurecer, principalmente em relação à área comum, porque a maioria dos moradores não são oriundos de grandes condomínios. Isso não é um fator negativo, é simplesmente a vivência de cada um. Mas isso traz uma bagagem no sentido da própria administração, porque a gente tem que evoluir na formação de uma PJ, de uma personalidade jurídica para a área comum, você tem que administrar uma lâmina, e aqui, como você bem abordou, nós temos um grande problema, no meu entendimento. São 7 síndicos para uma área comum, com uma administradora gerindo, entre aspas, essa área comum. Então, você não tem uma figura de um síndico geral da área comum, como os grandes condomínios da Barra. Nós temos síndicos por lâmina e os 7 síndicos num colegiado fazem uma gestão juntamente com a administração. Isso se torna tarefa, às Torna vezes, mais árdua. um pouco árdua, mas não é impossível. Até porque, desculpa te cortar, e aí essa característica que eu queria chamar a atenção aqui, a minha intenção é trazer para vocês aqui as dificuldades dele ali dentro da lâmina e aquilo que é difícil você decidir num coletivo, tanto em função do porte do empreendimento. Eu, depois de anos de estrada trabalhando com isso, eu não conheço um empreendimento com a complexidade jurídica que o nosso empreendimento tem, e as dificuldades em função disso que o Luiz colocou, que é a diversidade de pessoas aqui com interesses, vamos dizer assim, enquanto condôminos, tá? Cada um sempre acha, isso é uma característica de condomínio, cada condômino sendo pedaço de um pouquinho, acha que aquele é o seu direito que tem que ser mais ressaltado. Então você imagina que os síndicos aqui, ora eles têm que tomar decisões dentro da própria lâmina, onde eles têm uma total independência, ora eles dependem da opinião dos outros para tomar outras decisões relativas à área comum. Né? Então, por exemplo, o fechamento aqui das nossas áreas comuns é uma situação assim extremamente delicada, porque você imagina que cada prédio vai ter um condômino ou vai ter um grupo de condôminos com uma visão sobre aquela atitude do síndico. É natural que cada condômino tome como referência a atitude do próprio síndico, né? E, na verdade, é uma situação muito complexa, porque você não é o seu síndico sozinho que está tomando uma decisão. Ele pode ser voto vencido, mas não é ele que está tomando decisão, ele está dentro de um colegiado. Então, vocês imaginam que, numa situação que já é complexa, tomar uma decisão por muitas unidades, imagina 7. Isso que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Em termos de informação, tá? E aí, dentro disso, Luiz, o que eu queria, de uma forma inicial, colocar para você aqui, e você pode ficar à vontade, tá? Com relação à sua lâmina especificamente, ao Capri, tá? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente das dificuldades que você pode ter tido, ou das medidas mitigatórias que você tomou em relação aos prestadores de serviço, a realização das obras em função de todo aquele material que eu coloquei para vocês hoje, da PL 1179, da Lei 8.808, NBR 16.280, tudo isso fala sobre gestão de obras e dá mais autonomia ao síndico, autonomia não, né? Ele dá toda a autonomia ao síndico para tomar determinadas decisões, o que obviamente carece de cautela,
né? Porque da mesma forma que você, como diz aqui um ditado, um grande amigo meu, não sei se ele está assistindo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então não adianta você ter a espada na mão, você tem que saber o que fazer com ela, certo? Perfeito. Perante esse assunto específico de obra, que eu acho e acredito, na verdade, que seja um fator de preocupação para os síndicos nessa época da pandemia, como agir, como proceder em relação a você ter um circuito ali, uma circulação de pessoas naquele circuito do seu prédio, que são estranhas, além dos próprios terceirizados que vêm, às vezes, prestar um serviço, uma entrega de delivery, enfim, outras circunstâncias que fazem aumentar ainda mais essa circulação. Eu vou um pouquinho antes, que eu penso que para você preparar uma entrada de uma pessoa dentro de um prédio, mesmo você morando num apartamento e não numa casa, obviamente num prédio, né? Você está dentro propriamente da sua residência. Então eu penso dessa forma, no sentido de preparar aquela pessoa para adentrar onde eu resido, que é um local sagrado. Então, frente a isso, a primeira providência dentro aí de um decreto, enfim, que foi colocado pelo nosso governador, estou até procurando aqui, em relação ao totem de higienização. Né? Aqui eu coloquei um totem na entrada no nosso prédio, mas é uma entrada comum a todos do residencial, né, baseado justamente na lei 8799. Né? Isso, exatamente. Então, essa lei, a 8799, de 30 de abril, ela justamente regulamenta a necessidade de você ter uma pia para higienização, você ter um toalheiro, você ter um álcool gel, para que o terceirizado ele faça a entrada naquele prédio devidamente degermado nas superfícies ali, que ele possa ter um contato com o morador. Beleza. Nesse ponto, já entre muitas ressalvas, mas assim, tecnicamente falando, estamos dando condição para que ele adentre o prédio sem levar risco aí ao morador. Mas, em relação a obras, como você bem abordou, é pertinente atualmente ao síndico aceitar ou não uma obra devido à pandemia por trazer o entendimento de risco aos demais moradores que ali residem. Nesse ponto, a primeira providência, assim como os demais síndicos aqui do nosso residencial, suspendemos a obra de reforma da fachada, ela está totalmente parada. Boa. Uhum. Mas ela estava numa fase que dava para fazer isso, né? Sim, exato. Não trouxe prejuízo, porque nós pagamos uma empreitada por pagamento ao longo de X meses, né, 36 parcelas. Entramos em contato, obviamente, com o prestador, que é a Renova, uma empresa excelente aí, que faz a parte de recuperação de fachadas, de engenharia. O Carlos, que é um dos responsáveis, um dos donos, ele, na hora, entendeu, continuamos o adimplemento das parcelas, pagamento, e fizemos a continuação desse pagamento, mas com a obra parada, para que não traga risco aos moradores em relação à maior circulação, a uma formação aí de aerosóis devido à raspagem de parede, etc. Em relação às unidades, porque você vai gerar ali um aerosol, não digo só em relação à umidade, mas sim a detritos microscópicos que você está raspando uma parede, isso pode exacerbar uma doença respiratória e isso causar até um fator de confusão num diagnóstico de Covid. Isso foi um ponto pacífico, foi de fácil resolução. Em relação às obras das unidades, casualmente, nós aqui do prédio, né? Nós, que eu digo porque você é meu vizinho, nós temos o quê? Uma unidade que está sendo feita uma reforma, né? Porque houve uma venda, e eu prontifiquei o morador, me apresentei, como eu sempre faço, disponibilizei o RI, convenção e tal, e abordei exatamente esse ponto, inclusive através de assistir uma das suas lives, né? Legal. Exatamente, isso me pautou em muito de substancialidade, de robustez jurídica para que pudesse levar o morador e não ser uma atitude... Né? Exatamente, não ser uma atitude intempestiva. Então, eu prontifiquei a ele a documentação.
autorizei a obra, mas eu fui muito enfático em relação que eu iria vistoriar a obra, não eu na figura de síndico entrando numa unidade particular, não é isso, mas através do nosso auxiliar, né, predial, nosso supervisor, em que iria verificar como é que estava o andamento de limpeza do andar, como é que estaria a parte de despejo ali de resíduos de obra, a movimentação naquele andar, e quem estava entrando, se estava cadastrado, quanto estava entrando, e como era uma obra relativamente pequena, com poucas pessoas, eram 2 funcionários, não havia nenhum motivo para impactar em atrasar aí uma mudança de um morador que comprou uma unidade e estava ali querendo se mudar para, enfim, curtir a nova casa e desfrutar aí do seu novo imóvel. Então, eu não vi, ali em princípio, um risco aos demais moradores pelo baixo impacto. Agora, se fosse uma obra que demandasse muitas pessoas, como uma reforma enfim, numa cobertura, que pudesse mexer em piso, em área de edificação mais pesada, eu já seria um pouco mais reticente, discutir, ou mesmo dividiria juntamente com o proprietário em fases e procuraria minimizar o trânsito sem atrasar muito a obra, mas assim, uma coisa mais pontual. Ah, agora vai ser uma raspagem, vai entrar 2 pessoas, agora vai ser, entendeu? Isso é curioso, porque o que acontece? A Lei 8.808, ela, apesar disso já estar no Código Civil, no Código, não sei, acho que é Código Civil, né? Ela agora ela permite ao síndico impedir a obra, mesmo em unidades privativas. Olha que loucura. E aí, obviamente, dentro disso que a gente está conversando, o que você está colocando aqui para o pessoal como informação é que você está se valendo, vamos dizer assim, no bom senso e da aplicação de outras normas, no caso, que é 16.280, né, para poder avaliar a obra e aí, conforme for o caso, você deixar a obra prosseguir ou não. Isso é o que eu estou entendendo. Tá? Eu queria destacar também, como complemento, Luiz, que a gente está num prédio que ele não é um prédio mais novo, né? Ele não é um prédio que foi entregue recentemente. Então, com a excepcionalidade de uma obra, por exemplo, de uma unidade que tenha sido vendida, a gente não tem outros casos de obra assim que estejam ocorrendo e que possam estar impactando no home office das pessoas, dentro da nossa lâmina, obviamente, né? Isso é uma informação muito interessante também. Sim, sim. Ela não tem, atualmente não há uma obra de grande vulto que impacte aí como você abordou, num trabalho de home office, onde as pessoas, através de inúmeras plataformas, fazem reuniões online, enfim, tem uma disponibilidade frente a um vídeo, com som ambiente, com câmeras, e que isso possam atrapalhar. A bem da verdade, entrar nesse mérito, porque foi apenas uma unidade, a parte do CAPRE aí, que está em reforma predial, eu suspendi sem prejuízo ao prédio ou à empresa, enfim, aos condôminos em relação à prestação de serviço, mas eu não, pontualmente, que eu digo, dentro do CAPRE e externamente, em área comum, nós não temos em andamento uma obra de vulto que provoque aí um impacto de trânsito grande de pessoas, ou enfim, que possam levar a um risco maior àqueles moradores que ali se inserem no condomínio. Agora, se você me permite, pegando aí uma vertente em relação a barulho, e enfim, é uma equação um pouco, às vezes, difícil, né? E de o síndico mediar, tentar dirimir ali, às vezes, os problemas, porque hoje você tem uma permanência maior de moradores dentro da sua unidade com uma maior frequência, né? Então você tem um morador, juntamente com a sua esposa, enfim, com a sua unidade familiar, independente de gênero, masculino ou feminino, você tem os filhos, no caso, entende? Então, você, às vezes, no decorrer do dia, aquelas crianças vão para o colégio, elas passam 8, 10 horas no colégio e retornam no fim da tarde, ou tem outras atividades extracurriculares que mantêm ela fora da sua unidade, e por si essa não frequência, entre aspas, ela não traz um barulho, uma movimentação sonora dentro da unidade.
Mas agora, nesse tempo de pandemia, em que nós temos a restrição social de nos movermos, enfim, de aglomerações, enfim, de trânsito, né, pessoal na cidade, próprio condomínio, na rua, você tem uma permanência maior dentro das unidades e isso traz o quê? Um maior barulho, obviamente, em que o síndico, eu falo assim, exatamente, vai ter que ter um pouco de diplomacia em o quê? Em trabalhar, às vezes, um pequeno atrito que ocorre entre vizinhos sobre barulho de criança, às vezes tem um barulho de som, às tem vezes uma síndica, desculpa te cortar, ela está aqui participando, a Tatiana, que está tendo bastante, a gente já conversou até sobre isso, muito difícil isso que você está falando, administrar, né? Na minha concepção, o que eu tenho feito? Eu tenho sempre participado bem dentro dos problemas. Se houve uma reclamação de uma unidade em relação a outra, eu pessoalmente vou até a uma unidade, faço uma cariação junto àquele proprietário, aquelas pessoas residentes ali daquela unidade, vou escutar a versão, vou ver o que está acontecendo na versão daquela pessoa, juntamente com a da outra unidade, e vou procurar, dentro de um bom senso, como você bem abordou, dirimir ali o problema, e não simplesmente notificar ou multar uma unidade porque caiu um peso, porque a criança está correndo com uma cadeira, fazendo um barulho. Obviamente que eu tenho que também ver o lado da pessoa que está, às vezes, dentro de uma casa fazendo um home office, que tem um barulho contínuo, porque quando a gente está em casa, em situações normais, pontualmente pode ter uma criança que faça um barulho, tudo bem. Agora, quando isso se torna uma rotina devido a essa causa da pandemia, realmente aí se torna um pouco mais trabalhoso você lidar com esse tipo de circunstância. Mas você tem que ser mais atuante, né? E assim, procurar dirimir ao máximo, você ter o bom senso de conversar mesmo e procurar ali que um abra um pouco a mão de uma coisa, o outro abra a mão de outra, a gente procure solucionar e dar sugestões, como eu dei aqui numa ocasião no CAPRI, de colocar filtro nas cadeiras, o morador, na hora, como foi numa loja de construção, comprou aqueles filtros, colocou... Bem, estou recebendo bem as orientações e eu faço o feedback, eu ligo de novo para quem me solicitou para ver qual foi a resposta frente àquela mediação. E está sendo bem positivo, André. Está sendo bem positivo. Deixa até fazer para o pessoal entender. Como a gente mora num condomínio que tem um perfil quase que de um resort, né, o Luiz, em função... A gente tem quase um quilômetro de lâmina d'água, acho que são 5 ou 6 piscinas, muitas árvores, muitas áreas comuns. Tudo isso que o Luiz está falando, ele tem um peso maior, por isso que eu achei interessante trazer a opinião dele aqui. Por quê? Porque você imagina que uma criança está da varanda olhando para uma área comum, né? Uma criança enfurnada dentro de um apartamento o tempo todo, com todas as áreas fechadas. A gente tem muita coisa incluída no preço do condomínio, né, de atividades, a gente paga empresas específicas com relação a isso. Essas atividades, eu queria até depois que você me falasse um pouquinho como é que funcionou rapidamente isso para os outros síndicos aqui, se teve que haver adequação de contrato, mas o fato é que as crianças estão enfurnadas dentro de casa e realmente tem que ter essa contraposição do síndico em ser mais atuante, e olha que o Luiz já é um cara atuante aqui dentro do CAPRI, né, mas ele se mostrar mais disponível ainda para tentar resolver o problema, muitas vezes até através da mediação de coisas que não competiriam a você dar uma sugestão, por exemplo, né? Mas é muito mais fácil, o que eu te falei, com grandes poderes ali vem as grandes responsabilidades. Eu não vou ter o poder de aplicar a multa e aplicar a multa diretamente, essa não é a intenção. Você tem que ter um pouco da compreensão e administrar a coisa. Então, isso eu acho legal, tá? Principalmente no tipo de empreendimento onde a gente mora, onde você está aqui de cara com um monte de coisa que você pode fazer, as crianças teoricamente poderiam fazer e estão restritas em função da pandemia, né? Então, totalmente verdade. Deixa eu te fazer 2 perguntas, Luiz. A gente falou aqui no início da live que cada prédio tem uma parte do condomínio embaixo dele. O que seria natural num condomínio com CNPJ só e várias edificações, várias lâminas, né? Aqui especificamente não. Aqui a gente tem esses vários CNPJs e a gente tem... no CAPRI especificamente, a gente tem 2 pontos nodais aqui de concentração de pessoas. Como é que vocês, síndicos, estão administrando essa questão? Você pode falar um pouco disso para a gente? Então, em relação à administração, correio?
Sim, hoje é porque as pessoas que estão assistindo, muitas delas não sabem da nossa divisão aqui de espaços, mas atualmente nós temos a administração geral do condomínio acondicionada embaixo aqui do Capri, né, na sala geral ali da central do Capri, né, e nós temos a parte de correspondência. Nós temos, e eu não tenho nenhum receio de demonstrar isso, porque isso faz parte da saúde pública, nós tivemos aí 5 casos notificados, confirmados de Covid no prédio, né, todos se recuperaram sem nenhum problema, mantive o anonimato, obviamente, dos 5 infectados, porque não tem por que fazer uma exposição deles, porque isso é legalmente protegido. E entrei em contato com a Morrio para notificar do número, né, porque foi uma requisição do vice-presidente junto a mim, eu, sem problema nenhum, falava, só me omitia em relação à unidade, porque isso daí já é uma parte da Secretaria de Saúde. Então, assim, na parte das áreas aqui comuns do Capri, nós temos um grande problema, que é a correspondência. Hoje você tem correspondência oriunda do mundo inteiro, literalmente, chegando nos setores de correspondência. E nós, pela força que temos em relação à disposição do condomínio, nós estamos recebendo correspondência para 913 unidades, que é o total de unidades aqui do Verano. Fica tudo nessa sala da correspondência, embaixo, no caso aí, só para o pessoal entender, da nossa lâmina. Isso, embaixo vem as peruas, as vans que carregam essas correspondências do correio ou de empresas particulares, entregam aqui na correspondência, dentro um condomínio, se identificam adentro, entregam, quer dizer, você já traz uma pessoa que vai para inúmeros residenciais fazer as entregas, então essa pessoa já é estranha e um fator, um vetor ali de contaminação bem grande. Então ela já entrega uma correspondência que pode vir da Europa, pode vir da China, pode vir dos Estados Unidos, pode vir da Oceania, e coloca ali dentro, ou de todo o local do Brasil, obviamente, e coloca ali na correspondência. E se você não tiver um protocolo muito rígido em relação a esse tipo de degermação, não das correspondências muitas das vezes daquelas encomendas grandes, como geladeiras compradas pela internet. Chega geladeira? Chega geladeira, chega fogão, chega televisão de 50 polegadas, chega iPhone, chega tudo que você possa pensar em relação a compras online. E então você tem que, muitas das vezes, orientar de forma incisiva aos funcionários, porque você vai pegar um caderno de protocolo, assinar, tem aquela caneta que um pega, outro pega, e dali já sai pelo Capri, pelo pelotis interno, carregando uma coisa que veio da Europa, um pacote que às vezes a pessoa coloca no chão. Então, assim, casualmente, né, muito casualmente, e nada na ciência é casual, os 5 casos foram confirmados, foram exatamente de uma coluna acima da correspondência, porque nós temos uma portaria anexa ali quase em frente à correspondência, né? Então, fica muito difícil você fechar uma porta para um morador e ele vai ter que sair para a portaria de serviço, mas ao mesmo tempo você fecharia uma porta, significa que é uma pessoa que às vezes está cansada de esperar numa fila, que a fila se torna longa pelo excesso de encomendas e pelo pouco pessoal disponível para entregar essas encomendas. Então, realmente, ali fica uma troca de vetores, se torna um foco. Eu já discuti tecnicamente com alguns síndicos, ainda não tive o feedback de como podemos melhorar e não trazer risco ao nosso prédio em relação a isso. Só para o pessoal entender, o condomínio ele tem uma área de 30 mil metros quadrados com os prédios espalhados ao longo desse terreno. Então, por exemplo, como a gente não tem serviço de entrega, é isso que ele está pontuando aqui para a gente, basicamente você tem um ponto concentrador da chegada dessas encomendas, isso é normal nos residenciais, mas assim, aqui em função do número de unidades, o volume se torna muito maior. E aí tem todo um deslocamento que o morador ele tem que realizar ao longo do condomínio, pegando aquela encomenda, olha que loucura, que chegou ali, que você não sabe de onde veio necessariamente, mas que passou pela administração, sai pela área comum,
entra no elevador dele, aperta botão, entra. Então, assim, é uma coisa complexa isso, né? Isso é de administrar, né? Bastante, bastante. E assim, aí começa você ter que conjugar aí o pensamento dos demais síndicos, porque você às vezes pode tomar uma atitude não intempestiva, mas você propor um procedimento que, a primeiro momento, pode se tornar antipático, mas como eu sugeri, de fazer uma fila fora do nosso prédio para que os condôminos. Isso ainda não está sendo feito, né? Mas assim, eu sugeri, ainda não tive o feedback dos demais, nem da administração, em que fizesse uma fila na parte fora do Pelotis e fosse chamado pelo funcionário para que, enfim, fosse pegar a encomenda, a carta registrada, o que for, e ali você diminui aquele trânsito total, porque eu já disponibilizei algumas imagens, às vezes parece ser fila da Caixa Econômica Federal, tem 10, 15 pessoas, mesmo respeitando 1 metro, se torna uma fila longa e o trânsito imenso, fora o trânsito da administração. E olha que loucura, isso mesmo adotando esse procedimento, você não eliminaria o fato da pessoa pegar a encomenda ali, eliminaria um grau de contaminação, né? Vamos dizer assim, pela proximidade, por aglomeração, mas o cara vai botar a encomenda dele embaixo do braço, vai sair andando, vai até o prédio dele, ou seja, é aquilo que eu falei no início, a sua atitude, por melhor que seja, nesse tipo de empreendimento, ela depende, por exemplo, primeiro de que a própria pessoa tenha noções, não esqueça de tomar os procedimentos básicos recomendados pela Organização Mundial de Saúde. E a outra, eventualmente, de um próprio síndico adotar um outro procedimento para que quando chegar na lâmina dele, ali onde ele é o responsável por aquele CNPJ, a pessoa tenha condições, eventualmente, de ter esquecido o álcool gel, alguma coisa, usar vamos dizer assim, lavar a mão ou passar um gel e poder subir. Seja através daqueles potinhos que vocês colocam na porta do elevador, enfim. É complexo isso, tá? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Em relação à área comum, ela está fechada, né? Os espaços estão fechados. E eu lembro que você comentou comigo que vocês estão tendo alguma dificuldade em relação aos terceirizados. Qual o impacto? É um condomínio que tem muito funcionário orgânico, mas também tem muitos funcionários terceirizados. Como é que está isso dentro do condomínio, com esse nosso perfil, Luiz? Foi feita uma redução contratual no custo, né, em relação à política adotada pelo nosso governo de subsidiar frente à requisição aí das empresas que são inseridas naquela categoria, que possam aí ter uma ajuda de 30% a 70%, e com isso tivemos aí um impacto bem interessante na cota e na diminuição. Casualmente, eu vou inserir um dado que eu peguei hoje na nossa administradora, a CONAC, em relação à nossa inadimplência, que juntamente com essa diminuição do condomínio na redução, porque deixamos de ter fitness, ter aulas de judô, jiu-jitsu, enfim, de balé, como nós temos aqui no nosso condomínio, e outras atividades, spinning, por exemplo. Então, isso trouxe um impacto significativo num dos maiores contratos que nós temos, que é o fitness, né? Então, houve uma redução, né, desse contrato, houve ali uma mediação junto, obviamente, à empresa. A empresa forneceu ali aulas online de algumas atividades. Legal. Né, através aí de uma live, do Instagram, enfim, do YouTube, de outras plataformas que pudessem a pessoa, aquele condômino, ter um acesso a uma atividade dentro da sua residência. E com isso a empresa tenta, de um lado, dirimir um pouco esse estresse, né, que a pessoa fica e não está praticando uma atividade, e liberando a sua endorfina, né, fazendo a sua atividade em casa, mas a gente teve uma redução, eles aí fizeram as devidas solicitações, né, no Ministério de Trabalho, no Ministério lá que, enfim, da Economia, juntamente a CEF, em relação dos depósitos, né, para fazer aquela complementação dos salários dentro da política apregoada pelo nosso governo e na sua categoria, obviamente. E assim, estamos aguardando até a liberação, porque é através de decreto de governo, né, seja ele municipal ou governo estadual, para que ocorra aí a liberação. Parece que deve começar a ocorrer agora em junho, é o que as pessoas estão comentando, eu observo na mídia
especializada a algo parecido, mas até agora, tanto a parte de fitness, como a parte de cuidados de piscina, só tivemos praticamente uma pessoa para fazer a limpeza da piscina, porque ela está fechada, atendendo à regulamentação do nosso governo, e outras atividades que juntavam, né, faziam uma aglomeração, nós tivemos, infelizmente, que fazer a suspensão dessas atividades, como judô, jiu-jitsu, dança, a parte aí de spinning, né, e juntamente com Pode falar, e juntamente com a Morrio, que também teve um impacto significativo, que é a outra associação a que nós prestamos conta e devemos a parte de pagamento da cota, né, da Morrio, em relação ao ônibus, em que nosso serviço de ônibus ele teve um decréscimo acentuado da grade e do número de viaturas, de número de ônibus, em relação ao serviço por conta também de um controle aí dessa pandemia. Então, agora, só para concluir, André, falei aí da parte de custos e o que, de uma certa forma, espelhou hoje na nossa inadimplência, a CONAC me forneceu o atual, então hoje está por volta de 5,27% a inadimplência desde janeiro. Tá? Então são dados agora que eu peguei hoje à tarde, justamente para disponibilizar na live, né, para que eu tivesse aí um espelho. Ela vinha caminhando entre 9%, 8% e, surpreendentemente, ela caiu, está em 5,27% da lâmina, então assim, eu penso que é bem aceitável. Então você está trazendo para a gente como informação que houve adequação de contrato, né, se utilizando dos recursos que o governo está disponibilizando, né, a gente está nessas tratativas, soluções em relação às empresas que poderiam ter soluções, como a empresa de fitness, né, dar aulas online, e no caso, surpreendentemente, a nossa inadimplência, ela reduziu, né, e na maioria dos condomínios está aumentando, e a gente teve uma redução. E aí, olha que interessante aqui para vocês entenderem, os prédios aqui, eles são responsáveis por arrecadar as cotas condominial da lâmina, tem uma parte dessas cotas condominiais que são repassadas para a gestão da área comum e uma cota para a associação dos moradores. Então, a responsabilidade aqui do síndico em relação à inadimplência, esse impacto, ele, ao contrário de outros empreendimentos, ele não afeta exclusivamente a arrecadação do condomínio, ele afeta de forma, vamos dizer assim, por tabela, outras instituições aqui que dependem da arrecadação do nosso dinheiro. E isso é bem legal. Era uma pergunta que eu ia, inclusive, fazer para você, vou fazer daqui a pouco, em relação às dificuldades, eventualmente, que você está tendo em relação aos condôminos. Mas deixa eu só focar numa coisa aqui. Redução de funcionário por contaminação do Covid e dispensa. Houve essa função da nossa área comum ser muito grande, houve esse impacto de uma forma mais... Bastante. Houve um impacto bem acentuado em relação aos orgânicos, né? Não digo aos terceirizados, porque os terceirizados, obviamente, a empresa prestadora vai ter que fazer aquela reposição. Informalmente, eu conversando com os donos dessas empresas, eles também têm muitos problemas em relação a isso, mas agora deu uma estabilizada, né? Deu um achatamento aí no problema, porque praticamente toda semana nós tínhamos que dar... Nós não, né? A parte da medicina, ali a UPA, o hospital que fosse procurado, seja ele particular ou da rede pública, ele proporcionava um atestado de 14 dias de liberação frente ao paciente com um sugestivo quadro. Exatamente. E, enfim, isso teve um impacto muito grande na parte aqui orgânica do nosso condomínio, na parte administrativa, na parte de correspondência, na parte não digo de limpeza, porque a limpeza tem os terceirizados, né? Mas, assim, basicamente, os orgânicos em relação à administração, né, e a parte da correspondência, elas tiveram um impacto muito forte em relação a isso. Às vezes, tendo 40%, 50% daqueles funcionários em suspensão de 14 dias por conta de um quadro sugestivo do Covid. Houve uma diminuição da qualidade do serviço, chegou de ter essa afetação em função da pandemia. A gente afetou na área comum, né?
Muito, bastante. E assim, se fazia a administradora, fazia ali a adequação perante os outros funcionários, inclusive com escalonamento de horário, para que atendesse minimamente aí o morador do nosso residencial. Agora, em relação, Luiz, a dois assuntos aqui também para a gente abordar, porque eu quero abrir um espaço, porque isso tem muita pergunta, eu estou dando só uma acelerada. Você sentiu necessidade, os seus moradores tiveram necessidade de renegociar pagamento de... Você já disse que a inadimplência está baixa, mas você atrela o fato dela estar baixa exatamente por uma eventual flexibilização sua de pagamento, ou não? E a outra pergunta que eu ia te falar, a gente sofreu algum tipo de impacto de locação em função do tipo de empreendimento que a gente tem? Airbnb, você sentiu alguma coisa nesse sentido? Não, assim, o perfil do nosso condomínio, ele não é um perfil desse funcionamento da Airbnb em relação a aluguéis de espaço dentro das suas residências. Eu não identifico aqui no nosso prédio muitos que pratiquem, pode eventualmente existir, mas assim, eu não identifico, até porque nós temos um controle quando você vai fazer um aluguel de um cadastro, tem uma demonstração de documentos, tem biometria, então para você adentrar o nosso condomínio, então você tem uma série de protocolos a serem seguidos para você fazer a inserção dentro de uma área comum a que nós residimos, né? Então, não é assim, de uma hora para outra, mesmo alugando 2, 3 dias ou uma semana, que a pessoa passe livre desse tipo de cadastro. Então, eu não encontrei ainda, dentro do nosso prédio especificamente, uma situação mais grave em relação ao Airbnb. Em relação à parte aí do decréscimo, né, que você falou do condomínio, da inadimplência, André, eu observei assim, em termos de percentagem, realmente ele diminuiu quase na metade. Contra números não há argumentos, quando bem demonstrados e bem pautados, né? Não são números fictícios tirados da cartola, como a gente vê em algumas situações na nossa vida. Você observa que dentro aí do Capri estava rodando por volta de 9,2 e caiu para 5,27. Se você for ver isso em termo percentual, é quase metade, 50%. Então isso chama um pouco a atenção. E eu penso que, apesar de que estamos num momento de uma retração econômica, as pessoas ficando dentro da sua residência, eu acredito que gastem menos com deslocamento, utilizando combustível, de repente você vai gastar menos com comida na sua atividade laboral, em ter que almoçar na rua, você vai gastar menos, às vezes, em ter que comprar mais produtos, digamos, de limpeza para lavar mais a sua roupa, porque você está saindo mais constantemente. Não é que você vai usar uma roupa a semana inteira, não é isso. Mas uma coisa é você sair todo dia, usar 3, 4, 5 calças, e hoje você usa uma calça e o resto dos dias você está com uma roupa mais à vontade dentro de casa. Então eu acredito que outros números ajudem a compor um pouco o entendimento dessa taxa um pouco mais reduzida, tá? Eu posso exemplificar por mim mesmo. Óbvio, eu, na minha atividade, sou um profissional liberal, autônomo, tenho uma clínica, trabalho em 2 consultórios, tenho um consultório na Barra, outro na Tijuca, mas caiu o rendimento? Caiu. Tá? Caiu, não digo assim, nossa, nos primeiros meses caiu 70%, agora a taxa é 30%, estou seguindo os requisitos do CFO, do Conselho Federal de Odontologia para Atendimento, né, de Covid, nada muito impactante que eu não estivesse fazendo antes, mas assim, tive que adequar pequenas coisas, como uma indumentária de TFT, alguns outros requisitos de utilização que eu tenho que descartar, mas assim, o custo que me está tendo em relação a uma utilização de deslocamento para o meu consultório, de você às vezes até estar ocupando menos aquela unidade de consultório, gastos ordinários, você diminuiu. Então meio que contrabalançou. Então eu acredito, trazendo como espelho para o prédio, eu acredito que esteja acontecendo esse mesmo tipo de comportamento frente aos moradores. Eles, tudo bem, comerciantes ganham menos, e pequenos empresários, sim, ganham menos, teve um impacto econômico. Mas, por outro lado, pode ter sido economizado em outras vertentes e aí ajudou a equilibrar um pouco.
não demandou uma necessidade de flexibilização sua, é isso que você está falando. Ele simplesmente se adequou devido ao próprio cenário, que é uma situação que muitas vezes, porque assim, a gente tem visto exatamente ao contrário. Então eu acho que você está sendo um abençoado aí nesse sentido. Nós estamos sendo, né? E a gente está com um grupo muito legal aqui de condôminos, de consciência. Eu acho que isso é muito fruto do seu trabalho também, da proximidade que você tem com os nossos moradores, eu acredito. Tá? Luiz, tem algumas perguntas que o pessoal está fazendo para a gente responder, que já estão faltando uns 9 minutinhos para acabar. Então, por exemplo, a Juliana está me perguntando aqui se existe alguma ação educativa de orientação aos moradores. Aí eu vou fazer para você responder de uma forma sucinta para a gente. Tanto em relação ao condomínio de uma forma geral, como você aqui em relação à sua lâmina, Capri e Amorrio. A Amorrio está fazendo, se predispôs a fazer a questão do teste do Covid lá e está trabalhando, fazendo as divulgações quando possível. E o empreendimento em si, como é que você está? Aqui, propriamente no nosso edifício, né, eu coloquei aí diversas saboneteiras, mas não é com sabão, né, com álcool gel, em diversos pontos aí em relação à portaria de serviço, portaria social, nos andares térreo e garagem. Fiz o totem lá baseado no decreto e na lei aqui 8799, né, do totem de higienização e não estrada. E, assim, coloquei as orientações em relação à higienização, à utilização de elevadores, qual era a carga máxima, quantas pessoas poderiam adentrar daquele elevador, respeitando ali um espaço de 1 metro, né, entre as pessoas, 1,5 metro. E, assim, eu, informalmente, não de uma maneira com protocolo, eu liguei para os prestadores de serviço das empresas terceirizadas, cobrando uma rigidez em relação à própria indumentária dos funcionários e a sua educação em relação à higiene, fazendo a higiene regular, né, daqueles funcionários, utilizando o EPI necessário, o Drop Shield, né, que é aquela máscara plástica aqui cobrindo o rosto, com a sua máscara, e juntamente com a desgermação aí de mão, né, rotineira. No prédio, como rotina, através da empresa Family, né, que presta aí a nossa limpeza, uma excelente empresa, né, nós estamos muito amparados por ela em relação à limpeza, e assim não houve nenhum acréscimo em relação a custos, apesar de que eu pedi uma maior rotina na desgermação de superfícies, com hipoclorito de sódio. Parceria, né? Exatamente, com álcool gel. E a empresa, ela entrou firme nesse propósito e ela está regularmente fazendo 4 vezes a limpeza dos nossos corredores de superfícies como corredores de todos os andares, a parte de lixeira e os elevadores e botoeiras para chamar os elevadores. Perfeito. A Juliana perguntou novamente aqui se foi feito algum acordo com os fornecedores para redução dos contratos, se há prazo para ser reavaliado isso. Então, na lâmina, nosso contrato mais poupudo foi em relação, né, a parte de limpeza. Eu não tive nenhuma necessidade, frente à nossa baixa inadimplência, de um reajuste para menos, até porque ele praticamente, a empresa, dobrou uma regularidade em sua desgermação de superfícies e limpeza do nosso prédio. Então, assim, isso vai gerou um custo que não foi repassado aí ao condomínio, né, inclusive aí na parte de sacos, de recolhimento de lixo, de álcool gel, hipoclorito de sódio, entre outros, e isso, assim, não se refletiu na necessidade. Por quê? Porque já que eu tive mais, eu não tive como, em contrapartida, fazer uma redução. Na parte de segurança e demais serviços terceirizados, isso está atrelado à parte de gestão de área comum. O que houve foi uma diminuição, sim, de limpeza da área comum por conta de uma utilização menor dessas áreas comuns, como churrasqueira, piscinas, enfim, as áreas comuns propriamente ditas, como outras, sala de ginástica, sala de spinning, de lutas. Então não há uma necessidade de uma limpeza diária naquele local, já que não está tendo uma utilização. Então houve um decréscimo nesse contrato da área comum, mas da nossa lâmina não teve nenhuma mudança substancial, porque o único contrato mais poupudo foi em relação à limpeza, e aí houve uma contrapartida a nosso favor em relação ao incremento dessa.
Entendi. Tem aqui o Felipe, eu acho que ele é um morador novo aqui no nosso condomínio, ele tá fazendo uma ponderação aqui. Eu acho até que você já respondeu de certa forma, por que que a gente está liberando, porque você tem tanta lei que proíbe, teoricamente, se as entregas não fossem feitas diretamente pelo cartão, dos entregadores subirem. Entretanto, dentro da sua linha de flexibilização e isso que você acabou de explicar agora, eu acho que, pelo que eu estou entendendo, você não está vendo problema, eventualmente, que o entregador vá na porta, se for aquelas entregas que não dependam do correio. Não, eu não estou brecando, não estou fazendo esse tipo de reticência, né, pedindo para descer. Por quê? Porque eu entendo, por mais que esteja aí nesse histórico da pandemia, nós hoje temos um totem de higienização, nós temos os higienizadores nos elevadores, os terceirizados são orientados aí a partir de delivery pelo nosso porteiro, né, pelo supervisor ali de segurança em relação à empresa Delta. Eu pedi para que eles orientassem aos terceirizados, aos deliveries, quando entrassem no nosso condomínio, fizessem o circuito de entrar e ir para o totem, fazer a degermação de mãos e, enfim, usar o álcool gel juntamente com sabonete líquido, enxugar com papel toalha e se dirigir ali aos elevadores de serviço ou social, enfim, aqueles fossem... Isso é complementado, né? Depois pela limpeza que você pediu para intensificar, pelo que eu estou entendendo. Que são de 4 vezes ao dia, 2 pela manhã e 2 à tarde e à noite. Agora, está faltando 3 minutinhos, eu vou te fazer uma pergunta bate e volta. Sentiu impacto em conta de luz e conta de água do CNPJ? Sim. Em função do pessoal estar em casa? Um acréscimo por conta da maior permanência dos mesmos nas unidades. Tá? Então, água... Eu vou te percentualizar, não? Sabe de cabeça qual foi essa... Eu vou te falar que, André, eu não fechei uma tabela para te falar com números robustos, mas eu acredito, pela minha casa e pelo que eu aferi ao passar na Hidroluz, foi entre 15% e 17%. É um número aceitável. Tem condomínio que está chegando a 30%. É interessante isso. E mas você não teve que tomar... Nossas unidades aqui, elas têm um perfil com um pouco menos de pessoas do que um apartamento de 4 quartos, 3 quartos, como tem ali na parte do Ibiza, Maiorca, do Palma e Águilas, né? Que aí tem um acréscimo realmente substancial. Proporcional, vamos dizer assim, ao número de usuários, obviamente, né? A gente não teve nenhum tipo de problema aqui do seu mandato de síndico ou de conselho, nada disso que demandasse a realização de uma assembleia na lâmina, que é um grande problema que a gente está vendo aí também. Pergunta bate e volta. Está tudo dentro da... Está tudo dentro da conformidade. Nada excepcional. Existe uma discussão muito grande em torno disso, realiza assembleia, não realiza, impedimento, assembleia virtual. A gente não chegou nesse ponto no nosso condomínio, não precisou. Estamos conseguindo levar de boa. Não teve nada substancial que justificasse a convocação de uma assembleia. Entendi. Meu amigo, falta um minutinho para encerrar. É um tema muito complexo. Eu já assisti várias lives. Eu realmente, eu espero que o pessoal tenha conseguido perceber a complexidade. Basta você, quem não conseguiu entender a complexidade disso que a gente está falando, coloca no Google lá, Verano, Rio 2, você vai ver a projeção do terreno, o número de prédios que são, e imagina administrar isso com 7 síndicos ao mesmo tempo, e as responsabilidades, todos os ônus e todos os bônus de uma ação mal pensada, né, o que pode trazer para o síndico. Então, assim, é um empreendimento que demanda toda a cautela, de uma forma mais complexa em relação à área comum, e de uma forma mais direta, dependendo de cada síndico, na lâmina. O Luiz, obviamente, aqui já deixou claro que ele tá optando por fazer a coisa de uma forma dentro de total razoabilidade, e que a área comum também, a princípio, está gerindo da melhor forma, dentro do que pode, quais são as dificuldades e as ações. Então, eu queria muito te agradecer pela disponibilidade de estar aqui colaborando com a gente. Eu espero que a gente tenha podido trazer informações relevantes, e estou à sua disposição para, se você tiver qualquer outro assunto, a gente conversar futuramente, tá? Foi um prazer, André, e me sinto lisonjeado pela figura que você é perante o mercado e pela responsabilidade aí civil, né? E então te agradeço mais uma vez. Eu não posso aí deixar de agradecer, não tem intuito de merchan, não é nada disso, mas eu não posso esquecer do escritório, nosso escritório jurídico, que me ampara em muitas resoluções, até que é a doutora Paula Honorato e sua sociedade,
a você como perito, muitas vezes atuante no nosso empreendimento, e dando aconselhamentos de como agir perante as demandas que aqui surgem no nosso prédio, já que ele já começa a crescer, né? E a nossa administradora CONAC, tá ok? Muito agradecido. Tá. Obrigado, gente. Fiquem com Deus aí. Uma boa noite para vocês, viu? Um abração. Obrigado. Tchau, tchau.